Hoje é 3 e o tema é a competição entre os alunos de medicina. Os alunos, espera aí, alunos, estou tentando escrever aqui, todo mundo está me ouvindo e me vendo, a competição entre os alunos de medicina. E é interessante, né? Como é que esse assunto ele tem várias nuances se a gente ficar avaliando a própria palavra competição dentro de uma faculdade, né? Ao mesmo tempo que as competições nos jogos das atléticas, elas são extremamente comemoradas, né? E cultuadas de certa maneira. Então os jogos entre as faculdades, entre os cursos, entre os estados, eles sempre, na medicina, eu acho que também em outras faculdades, mas na medicina especialmente, sempre foram eventos extremamente interessantes, né? Na minha época tinha o OREM, no Rio de Janeiro, Olimpíadas Regionais de Estudantes de Medicina, e aí eram em várias cidades pelo Rio de Janeiro, Valença, Vassouras, Campos. Acho que no Rio de Janeiro teve, enfim, tinham muitas festas e muitos jogos, como sempre foi, né? E também me chama a atenção, atualmente, como que são os mascotes das faculdades, né? Eu desafio vocês a mostrarem para mim um mascote que não seja muito forte fisicamente. Normalmente são animais fortes e violentos, né? Se vocês pensarem rapidamente aí, vocês vão lembrar. E muitas vezes as músicas cantadas, elas são hipersexualizadas, né? Isso é, isso é um perfil, é óbvio que eu não generalizo para todo mundo, tem gente que não gosta, tem gente que não acha graça, tem gente que não apoia, mas existe essa questão na faculdade de medicina. Vou falar faculdade de medicina porque, enfim, eu sou médico, dou aula de medicina, mas isso pode ser extrapolado para outras faculdades também, né? Então, pensem nisso, né? Como que a competição atlética, ela envolve... Olha, a Patrícia Monteiro está aqui, muito bem-vinda, contanto que não dê nenhuma opinião, né? E só fique como ouvinte, né? Ou assistente. Porque quando ela fala bobagem, e provavelmente vocês vão ter o prazer de, de ler as suas bobagens. Mas enfim. Então, é, voltando aqui aos esportes, à competição, né? Existe essa competição esportiva. E os mascotes das atléticas são animais violentos, né? Animais muito fortes, assim, muito musculosos, né? Fisicamente muito fortes, muito masculinos, né? Que eu me lembre, né? Patrícia Monteiro tem o Instagram Calendário Litúrgico, vale a pena que vocês vejam. Ela já me mandou aqui o calendário para eu fazer propaganda, então. Mas eu acho que eu não vendi nenhum. Se bobear, eu só dei prejuízo para ela. Mas enfim, Marcelo, meu compadre, está aqui. Né? Acho que ele vai se interessar por essa discussão se ele ficar na live também. Mas enfim, então existe essa competição, né? Que envolve ali os jogos entre parte dos alunos de medicina que vão, né? Mas quando a gente fala de competição acadêmica, tá? Isso aí já começa a, a mudar um pouco o tom. E, de certa maneira, o vigor físico, quando associado ao vigor acadêmico, ele começa a gerar um certo conflito, tanto que foi publicado no British Medical Journal um artigo, né, que é um comentário de um estudante de medicina, que eu acho que vale a pena vocês lerem. Deixa eu dar exatamente quando que ele saiu. Olha só que interessante. Esse artigo ele foi publicado no British Medical Journal em 2024 e 2024 em setembro, né? Foi setembro de 2024 agora. Se vocês botarem, né, lá, o título do artigo é Medical Students Face Enough Pressure, the Academic Weapon. Trend Doesn't Help. O que é isso? Essa menina, que é chamada Diana,
ela fez um artigo, publicou no British Medical Journal, né, em relação a um vídeo no TikTok de um rapaz que ele se filma na primeira fila de uma aula, ao lado de um colega, e é uma aula que tem ali mais ou menos 700 pessoas no auditório, e ele se filma e fala academic weapon, no sentido de que ele seria uma arma acadêmica que para o português não faz muito sentido. A gente pode usar aqui o termo máquina. Marcelo, boa noite. Deus te abençoe também, cara. Gostei do bigode da foto. Bom, então pra gente não faz muito sentido assim, academic weapon. Pra gente faz mais sentido máquina acadêmica, né? A gente usa esse termo, máquina, ele é imparável, eu sou uma máquina disso, uma máquina daquilo. Mas o termo vamos usar máquina acadêmica, né? Seria mais ou menos isso. Um aluno de medicina, ele chega na primeira fila da primeira cadeira da aula, primeira fila, e ele fala, uma máquina acadêmica, uma máquina de estudo, né? Enfim, provavelmente ele chegou primeiro, ele estava empolgado para a aula, deve ser uma aula inaugural, deve ser uma aula importante, ele fez aquilo ali. Isso é uma linguagem figurada, é uma comparação, né? Ele se compara a uma máquina acadêmica. E a Diana, que é essa aluna, que não se identifica quem é exatamente, ela escreve esse artigo, né, e publica no jornal, dizendo o quanto que isso atrapalha, atrapalha a faculdade, né? Ela fala que esse termo faz com que os alunos se sintam mal, se sintam pressionados, e que isso atrapalha o trabalho em grupo, isso atrapalha e desmotiva o estudo, né? Então, o fato de... Olha só o tamanho da coisa. Uma aluna de medicina publica neste jornal, né, do British Medical Journal, né, sobre um vídeo no TikTok de um cara, de um aluno de medicina que fala academic weapon, porque ele está na frente, né, do... Bernardo falou que começou a assistir o podcast. Obrigado, Bernardo. Que bom que você gosta. Então esse aluno, ele pega e ele se filma dizendo que é uma marca, bota no TikTok, e essa menina se sente diminuída, ofendida, e fala de como é ruim, né, esse posicionamento. Ela generaliza e fala que essa competição entre os alunos, elas tem que ser desencorajada, né, e que, enfim, a partir desse vídeo, vários outros alunos começaram a postar que acordam às 3 da manhã para estudar, que tomam Red Bull, aquelas coisas todas, e que isso é uma celebração, um comportamento violento que prejudica o bem-estar dos alunos, né? E ela dá também uma opinião dizendo que a competição positiva é saudável, mas ela não diz o que é competição positiva. Ela diz que a competição positiva é saudável, mas essa não é. E que ela realmente, ela cita alguns trabalhos, que a comunicação e o trabalho em equipe são essenciais para os médicos e que tem que ter um ambiente cooperativo, e é hora de pararmos de valorizar a cultura do academic weapon, né? Que as escolas médicas devem desencorajar ativamente os alunos que estudem os estudos extremos, e, em vez disso, dar prioridade à manutenção de um ambiente de aprendizagem colaborativo e de apoio, né? A Faculdade de Medicina não é uma competição para ver quem consegue reter mais informação, dedicar mais horas aos estudos. Você ainda pode manter suas amizades e bem-estar mental enquanto trabalha duro e alcança sucesso. Essa é a minha tradução, né? Mas você vê a confusão que essa menina faz, né? Ao mesmo tempo que ela diz que existe uma competição saudável, ela também diz que dá para se trabalhar duro, né? E será que não era isso que esse cara estava fazendo, né? Ele não estava ali na frente vendo... Será que ele estava competindo com alguém, né? Ele estava ali na frente, né? E aí ele se filmou e ele usou o termo academic weapon, né, como máquina de estudo. E aí ela fala que o ambiente da faculdade a faculdade não deve encorajar o sujeito a estudos extremos, mas por outro lado, né, ela fala que é possível ter trabalho duro e se manter a amizade. É uma confusão danada do começo ao fim, né? E a minha pergunta né, para essa moça, assim, tudo bem, mas ele está dizendo isso, ele quer estudar mais, o sujeito está falando que é uma academic weapon, uma máquina de estudo. O que isso muda tanto na sua vida, né?
Assim, por que se ofender tanto, né, com o que uma outra pessoa está dizendo? Né? Por que isso? Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque atualmente me chama atenção, assim, eu estou fazendo um paralelo aqui que não é muito preciso, mas eu não sei se vocês já perceberam isso, né? Que a competição é... Padre Wesley, Deus te abençoe também, obrigado pela mensagem. Que a competição esportiva, ela tem símbolos de muita força e muita masculinidade, né? Como esses animais que são ali os mascotes, né? E ao mesmo tempo, quando isso entra para a competição acadêmica, isso vira uma confusão na cabeça dos outros, né? Assim, parece que, né, que a competição não é saudável, né? Que competir é um problema, mas na verdade tanto a competição é saudável que existe um termo, né, onde a moralidade é valorizada na competição entre as pessoas de altíssimo rendimento. O nome disso é fair play, né? E aí o exemplo que eu quero dar é uma foto icônica, que saiu no jornal, no Tour de France, de 1940 alguma coisa. Você imagina lá na época, assim, tipo, né, os corredores, né, sei lá, no tênis, tipo Federer, assim, tipo Messi, Cristiano Ronaldo, Ayrton Senna, essas pessoas desse nível, assim, lá, na época lá no Tour de France, né, que era uma corrida de bicicleta, tinha o Dino Bartali e o Fausto Coppi, né? Eram dois ciclistas italianos, assim, que tinham altíssimo rendimento, altíssimo. Eles sempre eram eles que ganhavam, né? Ou era um, ou era outro. Aí numa cena, assim, essa foto foi tirada numa época que não se filmava, né? Com tanta facilidade. Então tem uma cena icônica. Se você botar no Google agora, pode botar Gino, né, Bartali, Fausto Coppi, foto. É uma foto deles subindo, cansados, assim, um morro, e eles trocando uma garrafa de água, né? Então, assim, um dando uma garrafa de água pro outro. A grande graça da história é que ninguém sabe quem deu a garrafa para quem, né? Então, assim, eles nunca revelaram quem deu para quem. Normalmente, os fãs do Gino falam que foi ele que deu, os fãs do Fausto falam que foi ele que deu. Então, assim, numa competição no Tour de France, os melhores ciclistas da época, né? Assim, de altíssimo rendimento. Olha como é que é a vida desses caras, né? Eles disputando ali o primeiro e o segundo lugar, eles trocaram a água. Um deu água pro outro. Então, o nome disso é fair play, né? Então, é possível ter fair play. Por quê? Porque a competição, o estudo, né, não é... Ele não está no campo moral, é diferente, né? Está no campo individual do quanto o sujeito quer estudar. Então existe o campo moral e o acadêmico, né? O cara estuda o quanto que ele quiser, da forma que ele quiser. E se ele quiser usar a rede social para se expressar com a figura de linguagem que ele quiser, é problema dele, né? Agora, o jogo limpo é outra coisa, né? A impressão que me dá às vezes que a ideia é meio que nivelar pro médio, sabe? Que alguém que faz coisa demais, o outro se sente meio que ofendido, né? De alguma maneira. Isso é ruim, né? Então, assim, esse que é o exemplo que eu queria dar, né? E queria falar. Não importa, aí que tá. Não importa de quem é a garrafa, né? No final das contas. Não importa. Importa que pessoas de altíssimo rendimento, os melhores, eles trocam as garrafas. E acontece isso na medicina, né? Acontece na medicina. As pessoas de alto rendimento, elas também podem ter um fair play. Então o problema não é o quanto se estuda, não é o rendimento. O problema está no campo moral, né? Se tem ou não um fair play, né? Matheus falou que competição na medicina, na minha opinião, vira um problema no internato, a busca desenfreada por alguns alunos por realização de procedimentos sem respeitar a vez do colega. Mais uma vez, né? Isso aí entra no fair play, né? O sujeito ficou obcecado por fazer procedimentos, sabe? Uma coisa que não leva a muita coisa, e passa na frente do outro, né? Isso é ruim. Né? O Dino Bartali e o Fausto Coppi parece que não fazem isso, não fizeram isso. Eles não tem a ver com rendimento, né? Um aluno ruim que rende mal, ele pode ficar de forma imoral tentando roubar o procedimento dos outros. Então esse que é o ponto, né, da competição, né? Como que a palavra competição hoje em dia ela vira um transtorno, né? Parece que quem vai melhor, quem, né, enfim, se dedica mais, está causando algum dano, dependendo do que fala, né? Então o sujeito ele fala, né? Ele se chama ali brincando no TikTok de academic weapon, e aquilo ali vira um problema, né? Quando na verdade o que você tem que saber, o que importa é o que você vai fazer, né? É o quanto você quer se dedicar, o quanto você vai estudar, e que você se responsabilize por isso, né?
Se você quiser ter uma vida mais ou menos assim, meio estudante, meio, sei lá, descansando, você vai ser um médico mais ou menos. Tudo bem, a decisão é sua, né? E aí, se o mercado, se as pessoas não quiserem você, tudo bem. Não é a culpa da competição, nem de quem está dizendo. A culpa não é de quem estuda mais, entendeu? Esse que é o ponto que eu queria. Eu queria que vocês vissem essa foto do Dino Bartali e do Fausto Coppi, né? Coppi, né? Porque é muito interessante que vocês vejam essa foto. Essa foto ela deveria ser impressa para todo aluno de medicina. Para ele ver, ele tinha que ver essa foto e lembrar do que é fair play, mesmo entre os atletas de alto rendimento. Beleza, galera? Um abraço a todos. Até a próxima.